pessoal. Meu nome é Felipe. Esse aqui é o nosso grupo de estudo. À direita, Eduardo, Alan, André e Isabelle. A gente está iniciando agora a nossa live. Eu queria que vocês dessem uma resposta para a gente de como está o áudio, se o áudio está bom, se a gente tem que falar um pouco mais alto, tá? A gente quer esse feedback de vocês, tá bom? O nosso grupo de estudo, ele foi composto por 5 pessoas. A gente fez um planejamento de estudos do ano passado e nós tivemos um bom retorno com boas aprovações em grandes instituições em São Paulo. E a gente criou esse grupo porque teve uma demanda muito grande de pessoas perguntando sobre o nosso método de estudo, como foi a nossa preparação. E a gente achou necessário criar esse grupo para ajudar as pessoas, ajudar os nossos colegas, nossos amigos que vão também prestar residência esse ano, tá bom? Em relação ao método de estudo específico, nosso método de estudo foi baseado em questões e nós nos reuníamos semanalmente para discutir essas questões. E é importante que você faça a prova em casa, cada um fazia a prova em casa, ninguém juntava para fazer as provas e a gente reunia apenas para discutir as questões. Isso vai ser um assunto que a gente vai abordar bastante nessa live hoje, tá? Eu quero apresentar para vocês o Eduardo, que ele vai falar um pouco sobre o que era esse método de estudo, tá? O Alan vai falar um pouco sobre como é que era o cronograma de questões e a gente vai abordando também conforme a necessidade, conforme a pergunta de vocês, sobre algumas peculiaridades do nosso grupo de estudo. Pode falar. Então, falando um pouquinho sobre a questão de organização, como foi que a gente se organizou ano passado para fazer com que o grupo desse certo? Como a gente fazia para conciliar tanto o internato, quanto o medicurso, o MED, quanto a resolução das provas. E o que é importante frisar é que com a organização é possível a gente fazer tudo. A gente tem que fazer do tempo o nosso aliado e não o inimigo. Então, quando a gente consegue organizar direitinho o que a gente vai fazer ao longo da semana, é possível sim fazer tudo. Porque muita gente tem dúvida, como é que eu vou conseguir conciliar as coisas, como é que eu vou conseguir fazer as 2 provas na íntegra e ainda tem a faculdade para conciliar? E a palavra-chave é organização. Quando a gente consegue fazer a nossa semana, cumprir as metas, deixar um pouco de lado também as redes sociais para que a gente consiga destinar o tempo para aquilo que é realmente importante, a gente consegue fazer render. E ao longo das nossas reuniões e das nossas postagens, a gente vai frisar mais de como fazer uma semana organizada para conseguir cumprir a maior quantidade de metas possíveis ao longo da semana. Fale agora sobre o programa. Boa noite, pessoal. Então, já foi apresentado, eu sou Alan. Então, falando um pouco mais sobre o cronograma. Então, nós tínhamos uma dinâmica de fazermos 2 provas por semana. Começamos a fazer essa prova desde o início do ano passado, desde janeiro. E como é que nós fazíamos? Nós fazemos nossas provas em casa, como já foi abordado, e nós reunimos aqui somente para discutir as dúvidas, aquelas questões que nós não sabíamos, então que tínhamos dificuldades, certo? O tempo para poder discutir essas provas, o ideal é começar a reunião no fim de semana, no sábado, no domingo, de manhã, porque começando de manhã a gente tem um tempo livre mais útil para poder discutir essas provas. Cuidado também na hora de discutir questão por questão, de não se prender muito a uma questão e deixar muitas outras também pendentes. Então, como macete, tentem administrar um tempo. Geralmente são 5 assuntos por prova: pediatria, preventiva, GO, clínica médica e cirúrgica. Tentem definir um tempo para cada, 50 minutos para cada grupo de 20 questões, se for uma prova de 100 questões, que é a sua maioria. Se tiver um pouco cansativo, se tiver maçante, dá um tempo de descanso, mas um tempo não muito longo. Cuidado com as dispersões também,
durante a discussão das questões, comentar somente o que for necessário. Aquelas questões onde vocês não tiverem dúvidas, for unânime, tentem não perder muito tempo nelas, porque sempre tem aquelas questões meio cabulosas nas provas e que a gente precisa demandar um tempo a mais para poder discutir. E é importante também frisar que entre uma prova e outra é bom dar um descanso de pelo menos 20, 30 minutos, levar um lanche também, descontrair um pouco. Só complementando o que o Alan falou, o grupo de estudo, a gente decidiu, né, por essa técnica de estudo, porque a gente observou que era muito mais efetivo do que o estudo sozinho, do que o estudo individual. Porque com o estudo individual, a gente lia as apostilas, fazia as questões, fazia uma revisão, mas a gente nunca conseguiu otimizar tanto o nosso estudo quanto a gente conseguiu no grupo de estudo. Por exemplo, eu tenho como experiência própria que durante o grupo de estudo, o Eduardo ele conseguia explicar muito melhor os assuntos de cirurgia do que eu. Por exemplo, o André conseguia explicar alguns assuntos da clínica médica, como a neurologia, a hematologia, muito melhor do que eu. Então, assim, cada um tinha a sua peculiaridade e conseguia explorar isso dentro do grupo e fazia o grupo crescer nesse sentido. Além disso, o fato da gente estudar sozinho tornava o estudo muito monótono, acaba tornando o estudo muito monótono. A gente fica, mesmo com as pausas, a gente consegue ter um rendimento inferior ao que a gente tem em grupo de estudo, que a gente tem um momento um pouco mais descontraído, a gente tem a exploração de vários sentidos, né? A gente explora a nossa própria explicação, isso a gente consegue aprender muito com isso. Além disso, as provas na íntegra, elas são como se fossem uma revisão semanal dos assuntos. Porque, por exemplo, no nosso caso, a gente fez o médio curso. As aulas semanais, elas abordavam, por exemplo, pediatria essa semana, clínica médica essa semana. A pediatria, muitas vezes, ela só era repetida 2, 3 semanas depois. E aquele assunto da pediatria só era reabordado no estudo pessoal depois de algum tempo. Então, a revisão também ela ficava muito espaçada. No caso das provas na íntegra, semanalmente a gente estava sendo submetido a revisões forçadas, no caso. Por exemplo, assuntos como DSTs, assuntos como síndrome de corrimento vaginal, tudo isso tinha que ser abordado constantemente porque sempre estava caindo nas provas. E a gente observou que as questões repetem bastante. Então, acontecia muito de uma questão na mesma semana, por exemplo, Unifesp 2015, USP 2016, caía uma questão com um conceito muito semelhante. Então isso fazia com que a gente entendesse ainda mais que a gente estava no caminho certo, que a gente estava no método correto. Porque se você começar a fazer prova na íntegra, por exemplo, como muitos fazem, apenas no segundo semestre, apenas faltando 3 meses para as provas, os conceitos que só nas questões a gente consegue aprender, eles são perdidos. Por exemplo, tinham questões que a gente fazia que só nas questões a gente aprendia, né? Por exemplo, estenose de laringe após intubação, eram questões muito frequentes e não foram abordadas, por exemplo, em nenhuma aula dos cursinhos, né? Seja o Medicurso, o Medicel. Então acontecia que era um aprendizado em questões de fato, como o próprio nome já diz, né? Então a gente conseguiu tornar isso muito efetivo e com a disciplina. Então não adianta reunir, por exemplo, 5 pessoas que não estão com o mesmo foco. Por exemplo, no caso de pessoas que querem fazer prova apenas em Belém, que é o nosso caso, a gente mora em Belém. Então tem pessoas que optaram por fazer prova apenas em Belém. Em Belém não tem prova prática. Então não faz sentido a pessoa estudar para prova prática. Não estou falando que você não deve criar um grupo de estudo com uma pessoa que vai fazer só prova aqui em Belém. Mas o foco da prova prática, por exemplo, ele é um pouco diferente do foco da prova teórica. Muitas pessoas acabam focando na prova prática, por exemplo, apenas faltando 1 mês, 2 meses para as provas. Isso é um erro muito grande, porque a prova teórica vale 50% da nota e a prova prática vale 40% da nota. No final de tudo, a prova prática pesa bastante, então quem se dá bem na prova prática consegue alcançar notas muito altas, colocações boas e o pior, pode até ser desaprovado na instituição por causa da prova prática, por causa de alguns décimos, por causa de uma única estação, entendeu? Então isso é muito importante. Então a prova prática você tem que começar a revisar logo desde cedo, se possível desde agora, junto com a prova teórica, porque os checklists são muito teóricos, a prática ela tem muita teoria, como a gente vai falar
mais ainda no decorrer da live. Posso concluir o raciocínio também? Isso que o Felipe falou também é muito importante acerca da revisão constante que a gente tem quando faz as provas. E é importante frisar também, façam um banco de dados sobre os principais assuntos que caem em cada prova. Então façam lá, eu quero fazer Unifesp, pega a prova 2010, 2011 e assim por diante e coloquem os principais assuntos que caem em cada uma das disciplinas. Porque isso vai ser importante porque vocês vão ver quais assuntos são predominantes naquela instituição que vocês almejam e também para revisão de véspera de prova. Então não adianta eu querer massificar nefro, por exemplo, numa prova que cai mais cardio. A gente caiu muitas questões de cardio no Unifesp, né? A Unicamp esse ano também caiu muito cardio, muito eletro também, estudo em A eletro. própria USP também. Exatamente, questão discursiva da USP. E quanto ao grupo de estudo também que o Felipe falou, é importante também deixar um grupo fixo e com um número de pessoas que varia mais ou menos entre 4 e 5 pessoas. Mais do que isso dispersa e menos do que isso a troca de experiência ela pode não ser tão válida assim. E falando um pouco mais sobre a prova prática também, sim, é importante, gente, estudar desde o início do ano. Não caiam no erro de querer estudar só mais perto da prova prática, porque prova prática, o próprio nome fala, é prática, é treinamento. Às vezes você domina o assunto. Você domina o assunto de DPOC, de pneumonia, de ATLS, você sabe tudo. Cair numa questão discursiva, você responde e fecha a questão. Mas se for para um checklist de prova prática, você trava. Você não sabe mais ou menos para onde seguir, então é praticar, gente. É praticar. E é importante também, se familiarize com checklists desde agora. Temos vários checklists na internet, até no próprio Passeio Direto também. Tem um da Lamed, se não me engano, um checklist muito completo que a gente estudou muito. Tem outros cursos que a gente fez da Medway que tem checklists completos e treinem bastante. E lembrem, prova prática não são assuntos mirabolantes, não são síndromes raras, não são síndromes complexas, são assuntos do dia a dia. Então sempre pensem o mais básico, sempre pensem o mais fácil nas provas práticas. Tem suas exceções, mas na sua maioria, 80% a 90%. Na USP desse ano, né? Foi uma anomalia. Uma pericardite de Coxsackie. Vontade, Só Isabel. complementar o que o Alan estava falando, de fazer o banco de dados, uma coisa que fez parte também do nosso grupo é que todas as reuniões a gente fazia tipo uma relatoria do que a gente tinha abordado naquele dia. Então é interessante, principalmente se puder ser digitado, que aí compartilha com todo mundo, os tópicos que foram abordados, principalmente diagnósticos diferenciais, se tinham mnemônicos, se tinham dicas. Tudo isso, se for anotado, facilita também quando for revisar. Que depois, como o Alan falou, se você faz esse banco de dados de cada prova, quando você chegar mais próximo da resolução da prova em específico, você pode pegar todos aqueles documentos referentes às provas que vocês resolveram na instituição e servir como uma grande revisão. E aí você vai ver aqueles assuntos que caem bastante naquela banca ou aqueles assuntos que a banca não costuma cobrar e aí direciona a revisão para a prova teórica. E isso é muito interessante. Então, um conselho é que se você for fazer o grupo de estudos, não deixar de registrar aquilo que foi debatido. E outra coisa que é um ponto positivo das reuniões é que acaba que, como o Felipe estava falando do próprio rendimento, acaba que você cria um compromisso. Então, você tem aquele compromisso semanal da resolução de provas que talvez sozinho você ficasse adiando e não resolvesse e não passaria aquele sábado inteiro revisando as 5 grandes áreas da medicina que você faz no grupo de estudos. Então, é um jeito realmente de conseguir agregar o máximo de conhecimento possível num tempo relativamente curto, que seria menos de um dia que a gente ficava reunido. Geralmente a gente começava 8, 8h30, e aí 9 horas. Às vezes eu chegava atrasado. Às vezes. E aí a gente levava até um pouco depois do almoço. Eu acho que o máximo assim foi umas 5 da tarde, acho que não passou muito disso. Sim. Então acaba que é um dia realmente de compromisso. Você consegue, como você tem um grupo de estudo que as pessoas estão focadas também, você tem aquela obrigação de realmente resolver a prova e debater. Que geralmente sozinho a gente não faria isso, né? Então é um estímulo a mais para a gente estudar, é um estímulo a mais
para resolver cada vez mais questões e tentar debater a questão também dos diagnósticos diferenciais, que é muito importante. Então a gente não debate só o gabarito daquela questão, a gente tenta explorar as outras áreas que aquilo pode oferecer pra gente. Só ressaltando uma coisa, porque isso o Alan falou uma coisa o Felipe falou uma coisa muito importante, que é a questão de você desanimar ao longo do ano. Isso acontece muito porque muitas vezes a gente começa num ritmo de estudo e na maioria das primeiras semanas, assim, tá todo mundo meio que em dia com a matéria, só que à medida que vai passando o tempo, todo mundo vai atrasando. Assim, a pessoa pensa, não vou atrasar, cara, todo mundo vai atrasar uma hora ou outra. E quando você tem um grupo de estudo, isso vai te forçar a continuar estudando. Isso é uma das coisas mais importantes que é comentada, assim, até em outras páginas, até outros perfis de Instagram, que é você não parar de estudar. Porque da feita que você para de estudar, você perde o ritmo, e isso te desanima muito ao longo do ano. Então você ter um grupo de estudo que te force a estudar é muito importante. E outra coisa as pessoas também têm muito medo de fazer provas, assim, na íntegra, por medo de errar a questão, ou por medo de ter um rendimento muito baixo. Eu não tenho muito conhecimento teórico, então não acho que seja necessário eu começar a fazer as provas teóricas. Eu quero adquirir um conhecimento antes de começar. Isso pode cair num erro, porque a ideia é que você faça muitas questões, e quanto mais cedo você começar, mais você vai aprender a dinâmica da prova. E então inicialmente, nossos rendimentos, a gente às vezes comentava as nossas notas dentro do nosso grupo. Aí, a primeira prova eu lembro muito bem, que era uma prova de Londrina, de 2014, que eu peguei, eu acho que eu acertei 55 questões de 100. E todo mundo tinha acertado umas 70 questões. Eu, caramba, tô muito mal, tá todo mundo indo bem e eu tô indo mal. Então, é normal isso acontecer no início. À medida que você vai passando o tempo, isso que é legal, você vai vendo que o seu rendimento vai aumentando. Sua porcentagem de acerto vai chegar na casa dos 70%, depois 75%, até alguns você consegue tirar umas notas acima de 80%. Então, assim, isso é muito importante, porque você vai vendo seu crescimento. Outra coisa é a forma como vocês vão fazer as provas, não é? Porque às vezes a pessoa faz a prova não como se fosse um simulado. Você tem que fazer a prova como se você estivesse fazendo realmente no dia da prova. Então, por exemplo, são 2 provas que vocês fazem durante a semana. Como eu fazia? Eu pegava uma primeira prova e eu fazia de maneira mais displicente. Eu pegava, fazia uma questão, já via o gabarito, poderia até olhar o comentário já para ver como é que qual era a resposta daquela questão, caso eu estivesse errado. E a primeira prova eu fazia assim: respondia eu pegava e colocava já no aplicativo. A segunda prova eu fazia como se fosse um simulado. Colocava cronômetro, tirava tudo que tivesse ao meu redor que pudesse me atrapalhar e ficava num canto da minha casa e ia. Então, a ideia é que vocês façam como se realmente fosse uma prova. Pelo menos uma. Né? Pelo menos uma. Se conseguir as 2, beleza, mas nem sempre a gente consegue. É importante isso que o André estava falando. Na verdade, é muito importante esse medo de fazer provas. Desde que a gente criou o Instagram, ou que a gente começou a falar um pouco das nossas aprovações, que o pessoal até está falando que a gente está virando blogueiro. A gente não é muito bom blogueiro, a gente está aprendendo aí. Toda vez que me perguntam, Edu, a partir de quando eu tenho que começar a fazer questões? Cara, o teu primeiro dia de estudo é o teu primeiro dia de questões. Isso aí é um fato. O que vai assinar teu passaporte para a residência, principalmente para as maiores residências do país, é quantas questões tu fizeste e se tu fizeste as questões do jeito certo. Não adianta tu ficar com medo de fazer as questões, medo de tu te decepcionar, achar que os teus amigos do teu grupo de estudo estão tirando uma nota mais alta, porque isso eu pego o próprio exemplo do André, cara. Porque assim... Vou dizer, cara, o André, eu lembro que no nosso início do ano, o André era o que tinha as menores notas das nossas provas. E, rapaz, foi o cara que mais cresceu durante o ano, mais cresceu. No final do ano ele já estava melhor do que a gente. E no final do ano, cara, nas provas, nas primeiras fases, o André simplesmente destruiu em todas as provas, cara. Então ele foi o que melhor se deu bem nas provas teóricas. Então, cara, isso é muito importante, vocês não terem medo. Uma história de superação aí. Exatamente.
E sabe por que vocês não devem ter medo, principalmente de errar? Porque enquanto vocês estiverem fazendo a maratona de provas de vocês, seja em São Paulo, seja em Belém, em qualquer lugar, pode ser que o primeiro resultado de vocês seja uma reprovação. E vocês ainda tenham muitas provas para fazer pela frente. Então, se tu fez prova durante o ano inteiro e tu conseguiu lidar com a derrota, de tirar uma nota baixa, de tirar uma nota menor que os teus amigos, tu vai conseguir levantar a cabeça e conseguir passar nas outras. Eu vou dar o meu exemplo, porque o meu primeiro resultado eu não passei, que foi na prova da Unesp, eram 7 vagas, eu fiquei em 8º lugar, então eu fiquei no primeiro suplente. Então eu já fiquei tipo assim, putz grila, eu já fui muito mal na primeira, ainda tenho um monte de prova para fazer, e aí eu já fiquei bem para baixo mesmo, sabe? Mas graças a Deus o segundo resultado foi da USP, então deu tudo certo. E a gente tá fazendo essa live hoje relativamente curta para dar uma ideia do que a gente vai fazer. O nosso objetivo é embasar vocês em 2 grandes pilares do conhecimento. O primeiro é o grupo de estudos e o segundo é a preparação embasada por questões. Muita gente pergunta por que fazer tantas questões, por que hoje em dia nos concursos públicos as pessoas que fazem tantas questões conseguem ter resultados cada vez maiores. Basicamente, a gente tem 3 razões principais para fazer questões. A primeira e a mais fácil de todas é que tu, além de ganhar conhecimento fazendo questões, tu sedimenta o conhecimento que tu aprendeu. Esse aí eu não precisava comentar, todo mundo já sabe. Agora, um que eu acho dos mais importantes e que justifica o início das questões o quanto antes é tu saber o que eles cobram em questões. Então, tu pega lá uma apostila de algum desses cursinhos de preparatórios para residência, elas são enormes e muitas das vezes, por mais resumidas que sejam, elas não conseguem te dar o mais importante para que tu acerte as provas. Então, tu pode ler parágrafos e mais parágrafos e mais parágrafos de, sei lá, vacinação em pediatria. Mas só fazendo questão, tu vai perceber que o que mais vai cair é a pós-profilaxia. Então, tu vai saber selecionar o que são classificações que caem, que são classificações que não caem, que são decorebas que tu vai precisar fazer, quais são as decorebas que tu não vai precisar fazer. E isso vai te moldar o teu estudo para o resto do ano. E como o André estava falando, todo mundo começa a preparação do vestibular já, da residência no gás, assim, fazendo muita questão, todo mundo muito em dia e tudo mais. Mas a gente tem que botar na cabeça que uma prova de residência nada mais é que, por exemplo, uma prova de maratona. E onde já se viu um maratonista passar, sendo que se ele não treinou, fazendo o que ele exatamente vai fazer no dia da maratona, que é correr. Então, cara, um cara que se prepara para uma maratona daqui a 2 anos, uma grande maratona, ele não vai começar dando um pique logo na primeira semana, no segundo mês, no primeiro ano. O cara mantém uma constância. Todo dia o cara corre um pouco, todo dia o cara tá lá mantendo firme e forte, e é assim que a gente tem que fazer nas questões. Tá certo? Isso que é bom organizar, para sempre ter, todo dia, ter a constância de pelo menos estar fazendo o número X de questões, pelo menos estar revisando certos assuntos. Então, é o principal disso tudo, que consegue motivar também, você vê que está conseguindo cumprir as metas do incentivo e também alcançar os objetivos que você mesmo criou ao longo do ano. O Alan fez uma pergunta aqui na live, que ele perguntou como é que a gente organizava provas objetivas e discursivas, se a gente tinha uma sequência. A verdade é que a gente criou, desde o início do ano, a gente criou um cronograma com todas as provas que a gente ia fazer. A gente inicialmente não sabia, por exemplo, que a USP de 2010 era toda discursiva, né? A gente foi descobrindo meio que ao longo do tempo. Então a gente não tinha uma sequência assim, a gente vai colocar uma prova discursiva aqui,
depois de um tempo a gente foi montando o cronograma, acabou que coincidia de ter uma prova discursiva e uma prova objetiva. Vocês vão ver que a prova discursiva mudou muito, o padrão da USP, da prova de 2010 até 2016, que era completamente discursiva, o padrão de prova mudou muito quando ela virou objetiva. E assim, a gente não tinha uma sequência muito lógica de colocar assim, um dia discursivo, um dia objetivo. O que dá para saber é que essas provas discursivas antigas, elas eram mais rápidas de você conseguir fazer. Então, se você, por exemplo, tinha uma semana que tinha que fazer prova da Unicamp, que, por exemplo, eram 2 provas com 160 questões, aí vale a pena você colocar uma prova discursiva junto, porque aí você não gasta muito tempo durante a semana. Mas assim, isso é meio que mais estratégia para não ficar muito cansativo a semana de vocês. E assim, não tentem fazer, a gente não aconselha discutir mais de 2 provas por semana, porque a gente tentou fazer uma vez 3 provas. Durante o carnaval, inclusive. Eu acho que foi o maior suicídio que a gente cometeu, porque a gente discutiu a primeira prova e a segunda prova, no final a gente já estava cansada, aí na terceira prova a gente já estava meio que chutando o assunto quando a gente foi discutir. Então assim, não vale muito a pena, melhor é fazer 2 provas e tentar aproveitar bem o que dão naquelas questões. Isso. É só uma observação, só para não cortar muito a fala do pessoal também. Tome cuidado na hora de escolher as 2 provas, de não pegarem 2 provas muito grandes ao mesmo tempo. Por exemplo, até um tempo desses, a Unifesp tinha 125 questões. A Unicamp tem 160, então tentem não casar essas 2 provas na mesma semana, senão vai ficar muito maçante. Isso. E perguntaram aqui também se a questão discursiva faz muita diferença. Faz, cara. Pior que faz. Faz demais. Assim, eu, por exemplo, a minha experiência da prova da USP, eu fui muito bem na teórica, mas na discursiva eu fui mal. Então, tipo, eu tava, por exemplo, na classificação da USP de São Paulo, eu tava em 3º nas objetivas. Aí, como eu não tinha ido bem nas discursivas, eu caí para 12º. Então, para vocês verem como acaba 25 pontos, eu acho que é a única prova que tem discursiva, né? Assim, de São Paulo. São Paulo, Das principais. Acaba contando muito, porque são 5 casos clínicos. Se tu for pensar, cada questão abordando o caso clínico vale mais do que uma questão da prova objetiva. Então, é importante você ter um treino para você conseguir ir bem numa prova discursiva, né? Tipo, treinar bem para você saber o que você tem que colocar e vale a pena fazer provas antigas para você ver como é o padrão do gabarito deles. Como o André estava falando, a gente cometeu muitos erros esse ano, também muitos acertos, claro, e a gente está dando realmente o que a gente acertou e mostrando o que a gente errou. O ponto da prova discursiva é muito importante. Se eu fosse fazer uma prova de novo hoje e fosse me prestar a prova da USP, toda vez que eu terminasse uma prova objetiva de 100 questões, eu pegaria 20 questões discursivas de uma outra prova. Por exemplo, SUS Bahia e uma série de provas discursivas que tem por aí. Porque a prova discursiva da USP é muito importante. Eu também caí muito na prova discursiva, como aconteceu com o André. Até porque também, além disso, as questões discursivas, elas também ajudam a estudar para a prova prática. Então, tem os casos clínicos e tudo, e às vezes acaba que consegue ver o padrão da banca também. Uma abordagem de uma questão discursiva pode ser a mesma abordagem na prova prática, bem como muitas provas práticas hoje em dia são muito mais teóricas, que você também tem que escrever. Acaba que é uma prova discursiva, então não deixa de ser um treino também para a prova prática. Então não pulem as provas que são todas discursivas. Tem segundas fases também, tipo do IANSP, que é uma prova totalmente discursiva também, então sempre vai estar ajudando nessa preparação. Eu vou falar um pouco sobre prova prática. E também, assim, fizeram uma pergunta se dava para conciliar as atividades do internato, né, junto com o treinamento para prova de residência. A gente conseguiu, mas assim, não é lógico, isso não é fácil. Você vai, em dado momento, você vai ter que focar na prova de residência. O que a gente meio que entrou num consenso, que a gente acabou aprendendo durante o processo, é que durante o 5º ano do internato, para quem está estudando, né? Durante o 5º ano você tenta dar uma atenção maior para o seu internato e também já começa a estudar, né? Durante o médio curso, quem faz o ciclo médio curso no 5º ano e médio no 6º.
E no 6º ano você tenta focar ao máximo na prova de residência, lógico, você não vai faltar suas aulas e tal, senão você vai ficar meio queimado lá com os seus preceptores. Mas, assim, se é o teu foco na residência, coloca isso como um objetivo para ti e tenta conciliar ao máximo todo o tempo livre que tu tiveres para tu te dedicar ao estudo para a prova de residência. E o que é muito importante, que a Isabelle ela é muito experiente nisso, é você montar um cronograma dos seus horários, com tudo que você faz, com todas as suas atividades, porque isso é fundamental. E é lógico, durante essa semana que você tiver, você tem alguns momentos para você relaxar, porque o seu estado mental influencia muito na prova. Então, se você chega muito cansado para fazer a prova de residência, você vai mal. O seu rendimento, tudo aquilo que você estudou, pode ter um rendimento abaixo do que você esperava. Então, assim, tentem conciliar. Até porque, gente, quantidade não é sinônimo de qualidade. Então, tem gente que fala, eu tenho que estudar 12 horas por dia, e etc. Não é isso. É realmente uma questão de como você vai aproveitar o tempo. Talvez 4 horas de estudo seja muito mais proveitoso do que 8 horas. Então, não é questão de quantidade. Eu tenho que ficar o dia inteiro estudando, eu não tenho que ter vida social, eu não posso ver uma série, eu não posso fazer nada porque eu tenho que estar o tempo inteiro estudando. Não é assim. Quando você monta o cronograma, como o André falou, que a gente vai abordar isso depois, você consegue ver que as horas de estudo líquidas não precisam ser muitas para você ter um estudo de qualidade. Então é realmente tirar os distratores, que as redes sociais a gente sabe que hoje em dia, assim como elas podem ajudar muito, elas podem atrapalhar bastante. Então um período que era para você estar dormindo, descansando, você está no WhatsApp, está no Instagram, e aquele momento que era para descansar, você está, na verdade, se cansando. E aí o rendimento acaba atrapalhando. Então é saber o que focar, dar prioridade para as coisas que vão lhe dar um retorno melhor, mas não deixar de fazer atividade de lazer, esporte, que a gente vê que quando a gente pratica uma atividade física, acho que todo mundo aqui, ao longo do ano passado... Fale por você! Eu tentava. Não sei se eu conseguia sempre, mas eu tentava. A frequência, mas a gente tentava ter pelo menos um momento diário de lazer. Isso é muito importante. Outra coisa também importante, como o André e a Isabelle falaram, é sobre o mindset, né? Sobre aquele foco que você vai ter durante o ano. Eu até fiz um quiz, uma enquete, perguntando se você já tinha pensado que por ser do Norte, você não passaria numa residência lá fora. A gente tem muito, assim, ainda pensamento de que tem uma seleção, uma prioridade, na verdade, do pessoal que é da casa, né, que já estudou lá, fez a graduação por lá. De fato, isso daí ainda existe, mas não é impossível. Você vê que aqui todos nós não temos nenhum vínculo com nenhuma instituição lá em São Paulo e conseguimos passar de forma limpa, de forma tranquila. Então, estudando dá para chegar, mas o mindset é muito importante. Se você tiver que fazer uma psicoterapia, se você tiver que fazer um coaching, tudo isso vai somar para que você tenha uma constância, como o Eduardo falou, ao longo do ano. Porque o que acontece, por exemplo, durante uma prova prática, é que você tem vários dilemas na sua cabeça. Você chega numa prova prática, inicialmente você vê na rua assim milhares de pessoas, dependendo da prova, centenas de pessoas. Aquilo ali acaba te intimidando de uma certa forma, porque são pessoas do Brasil todo, são pessoas ali que demonstram uma certa confiança, que falam que são da casa. Tudo isso vai intimidando a gente vai se sentindo pequeno, a gente vai questionando a gente mesmo se a gente estudou o suficiente. E tudo isso acaba sendo um fator negativo para a gente mesmo, porque você tem que, nesse momento, pelo contrário, criar uma confiança maior. E isso, assim, não é tão fácil de fazer, né? Isso tem que ser construído ao longo do ano, com uma saúde mental adequada. Não adianta querer cumprir a meta de tantas apostilas estudadas, porque não é assim, no caso do Medicurso, do MED, do Medicel, que tem material impresso, não é você ler todas as apostilas que vai fazer você estar bem, entendeu? Para uma prova. Isso é muito ultrapassado, tanto é que muita gente com o método de estudo chega longe
e acaba deixando para trás aquele método tradicional, né, do médio curso, que eles focam em você ter que fazer as questões da apostila, você ter que ler todas as apostilas. Isso é uma coisa surreal, na verdade, é quase impossível de fazer. E mesmo que você leia todas as apostilas na ordem que foi dada, acaba que no final de tudo você não lembra a primeira apostila, se você só leu, por exemplo. Então, você pensa, tá pago essa apostila, tô bem nela, mas não é assim que acontece. Então, o mindset é muito importante. Isso tem que ser criado tanto para a prova teórica quanto para a prova prática. E tipo assim, pegando o gancho do Felipe, é muito importante que ele está falando de modos diferenciados de estudos, porque o que a gente observou esse ano, que a gente comentou e todo mundo comenta, foi uma elevação gigantesca nas notas de corte de todas as universidades. Então, tipo assim, foi um negócio absurdo, as pessoas estão tirando cada vez notas bem mais altas e mais altas. Tipo assim, eu vou dar o meu exemplo. Na Unesp, eu fiz 84 de 100 questões e não passei, sabe? Tipo, pra você ver que hoje em dia não adianta mais tu bater na mesma tecla de todo mundo. Todo mundo vai ler a apostila, todo mundo vai fazer as 80 questões das apostilas, todo mundo vai fazer sua revisãozinha meia boca. Então tu tem que ter um certo diferencial, e esse diferencial que vai te dar é uma escolha por um método de estudo diferenciado, entendeu? E o mindset que o Felipe estava falando é importante. Tipo assim, tu tem que te procurar uma certa confiança que talvez nem exista dentro de ti, que tu vai conseguir passar, que tu é do norte. E para mim e da Isabelle, por exemplo, somos de faculdades particulares, o que hoje em dia ainda é um preconceito. Então eu fui para a USP sendo do norte e de faculdade particular. Então os cara praticamente falavam, o que tu tá fazendo aqui? Mas tipo, consegui passar não só na USP, mas quanto outras diversas universidades. Alguns currículos eu até cheguei a tirar 10. Então, não importa se tu é do norte, não importa se tu é de particular, as melhores universidades precisam dos melhores residentes, não importa de onde eles vieram. Se tu for com um currículo bom, ou se tu for com um currículo meia boca também, se tu souber fazer uma boa arguição, com uma boa nota na prática, uma boa nota na teórica, tu vai conseguir, cara, acredita em ti. E só falando também, isso que os rapazes comentaram ainda agora também, Isabelle, sobre a apostila, ler a apostila na íntegra. Tem muitos alunos que são complexados. O médio curso tem as apostilas, tem as aulas de revisão, tem as questões, tem material extra. Eu tenho que ler tudo, eu tenho que ver todos os vídeos. Não, são métodos diferentes de estudo, são diferentes ferramentas que você tem que saber usar. Você tem que ver aquela que você mais se adapta. Então, se você é aquela pessoa que aprende mais escutando, foca um pouco mais nas videoaulas. Se você gosta mais de ver seus próprios resumos, pegue seus resumos das aulas, recorra às apostilas somente para poder complementar aqueles assuntos que não foram tão bem esclarecidos, então não foram abordados também em aula. Estou comentando aqui a questão acerca do cronograma. A elaboração do cronograma fica melhor explicando com uma tabela, mas de antemão, primeiro você tem que decidir quais instituições você quer fazer a prova. Então, tomando como exemplo todos nós escolhemos algumas instituições de São Paulo. Então, essas instituições que vocês vão querer fazer a prova, peguem as provas de pelo menos 10 anos antes. Então, caso estamos em 2019, pega desde 2010, 2009 e comece a elaborar as provas. Outra coisa também, deixem as provas mais recentes para poderem fazer mais perto da prova mesmo. Então peguem as provas de 2016, 17, 18 e deixem para setembro, outubro. Não façam agora, não queimem essas questões agora, façam as questões mais antigas. Outra coisa também, vai fazer prova em São Paulo? Eu quero só Unicamp e Unifesp. Mas peguem também as provas da USP, porque já foi comentado aqui, as questões se repetem. Uma questão que caiu na USP, cai depois, no ano seguinte, na Unesp, na Unifesp. Façam isso também. Querem comentar? É importante fazer daquele estado, né? Porque a gente vê, como o Alan está falando, por mais que você vá fazer poucas provas naquele estado, tem assuntos que caem em todas elas, porque tá em alta naquele estado. Então, por exemplo, não fazer, você vai pegar o pontapé inicial, como a Alan está explicando, é você saber exatamente qual é o seu objetivo, quais são as instituições que vai fazer no final do ano. Ponto.
A partir daí, você vai pegar bancas que cobrem questões semelhantes. Depois a gente vai dar umas dicas de instituições que têm boas questões para revisão. E também daquele estado. Então, por mais que vai ter provas de São Paulo que você não vai fazer, é importante porque, por exemplo, nesse ano caiu uma questão, acho que igual, da Unicamp e caiu na Unifesp. Então, gente que tinha feito a prova da Unicamp já sabia a resposta. E várias se repetiram. Então, é comum, naquele mesmo ano, cair várias questões no mesmo estado. Então, é importante fazer essa análise. Aí você separa quantas semanas você tem até as provas, né? Deixando uma margem aí para revisão de umas 3 semanas. Então, se programa para fazer a partir dessa semana até 3 semanas antes de novembro, por exemplo. E aí você vê quantas semanas tem e multiplica por 2, que seria a quantidade de provas que vai fazer, e aí tenta elencar para ver quantos anos você vai conseguir fazer daquelas instituições. Porque talvez não dê para fazer dos 10 últimos anos de 6 instituições, por exemplo, por conta da quantidade de semanas que a gente tem até o final do ano. Então é importante fazer esse cálculo aí para ver quantos anos você vai conseguir revisar daquela instituição até um período hábil das provas. Uma dica, pessoal, é começar a fazer o cronograma de trás para frente. Então peguem as provas mais recentes e já deixem lá para o final, até mais ou menos o mês de outubro, e depois vão fazendo retrogradamente, e o espaço que sobrar vocês vão acrescentando as provas das outras instituições. E intercalando, né? Tipo, essa semana é USP, Unifesp, a próxima vai ser Unicamp, Santa Casa, a outra vai ser Unesp, Ribeirão Preto, então USP Ribeirão. Então, tipo, não fazer 3 semanas seguidas da mesma instituição. Não, vai intercalando as instituições ao longo das semanas. E também, assim, nem todos os assuntos, nem todas as dúvidas a gente vai conseguir esclarecer agora de maneira clara, até porque nem sempre a live consegue ser a melhor maneira de você tirar algumas dúvidas que foram colocadas aqui que o pessoal foi digitando. A gente vai falar um pouco sobre prova prática e a importância dela. A gente vai dar uma pincelada, não dá para falar tudo sobre prova prática, mas assim, a prova prática, o que ela é, para aquelas pessoas que ainda não têm uma noção, que ainda não chegaram a estudar a respeito. A prova prática ela é como se fosse um teatro, e cada instituição tem a maneira de cobrar o seu teatrinho. Então, a Unicamp tem um jeito de cobrar, a USP tem um jeito, a USP Ribeirão tem outro. Então, cada prova prática tem meio que as suas peculiaridades. E uma das coisas é a importância da prova prática. A prova prática ela compõe 40% da nota total. 50% é nota da prova teórica e 10% é a nota do currículo. Acaba que a prova prática ela define quem vai passar e quem não vai passar. Você pode ir muito bem na prova teórica e você pode cair na prova prática. Foi, por exemplo, o que aconteceu comigo na USP. Então, mas pode ser que você esteja mal na prova teórica e você consiga tirar uma nota boa na prática e você consiga subir. Foi o que aconteceu com o Eduardo na Unicamp, por exemplo. E pode ser que você mantenha a sua nota. Com a prova prática você vai de maneira razoável e você consiga ali manter uma nota boa. Então, acaba que a prova prática ela vai definir quem vai passar. O estudo para a prova prática, quando é que a gente aconselha você começar a estudar a prova prática? A gente vai aconselhar uma coisa que a gente não conseguiu fazer de maneira assim, que a gente foi aprendendo ao longo do tempo e a gente hoje vê qual é a melhor forma de você fazer. Vocês têm que treinar a prova prática, assim, começar a ler os checklists de prova prática desde o início, porque prova prática é preenchimento de checklist. Você vai pegar um caso clínico, eles vão passar para você, às vezes você vai ter que ler o caso clínico, ou seja na porta da sala que você vai entrar, ou dentro, alguém vai te passar o caso clínico, você vai ler e você vai ter que executar procedimento, você vai ter que executar etapas. Então, por exemplo, tem instituição que cobra pontos de anamnese, tem outras instituições que cobram quais são os exames complementares que você tem que solicitar, tem outras instituições que você tem que escrever a resposta que ele está te pedindo, que é, por exemplo, o caso da USP São Paulo. E tem outros que você precisa apenas descrever, apenas falar, e isso vai estar pontuando no checklist. Então, como a gente treinava? A gente tem um curso prático da Medway,
que é uma plataforma que tem o nome do curso é CR Medway. Assim, a gente aconselha quem tiver como fazer. Eu não sei qual é o preço, mas dali é acessível. É acessível comparado ao CPMED, por exemplo, que é 8 mil, que é 8 mil reais a CPMED. Mas você consegue fazer esse curso e ele te dá uma noção muito boa de como funciona a prova teórica. É um curso online que fala sobre a prova prática. Outro que a gente usava, a gente tem um documento do Passeio Direto que era sobre provas do Revalida. Da LAMED. Isso, da LAMED. Cara, era muito bom, a gente treinava por aqueles checklists, é lógico, tem alguns erros naquele checklist, tem algumas coisas desatualizadas lá, mas dá pra você ter uma noção. O que eu tô dizendo pra vocês, resumindo? Agora, nesse período de fevereiro, até mais ou menos agosto, dá uma lida nos checklists, dá uma passada de olho só para tu entender mais ou menos como funciona a prova prática. Decora o checklist, decora como ele é feito, para que quando você chega lá para agosto, setembro, outubro, vocês, quando estiverem com um grupo de vocês já comecem a treinar. Vocês podem, vocês mesmos, montarem checklists, montarem casos clínicos. Por exemplo, a gente montou um checklist sobre mordedura de cão. A gente foi lá, fez um checklist e tinha muitos pontos ali que a gente fazendo checklist acabou meio que lembrando, e isso ajuda na prova prática. Até para quem for fazer depois o CPMED, isso ajuda, porque você vai chegar no CPMED já com uma carga de conhecimento bom e durante o curso você vai aperfeiçoar aquilo que você já adquiriu ao longo do ano. Então, a prova prática ela é muito importante, ela acaba definindo. Uma dica também é no perfil do Instagram deles, da Medway, eles colocaram que caiu nas provas anteriores, né? E como o André tá falando, cada banca, cada instituição tem um perfil de prova prática. Então, não é uma preparação única para todas as provas. Cada prova tem uma abordagem, né? Então, depois que você definir quais instituições você vai prestar, você tem que se preparar para aquela prova específica. Então, é importante ver o perfil daquela prova, entendeu? Ver o tempo de estação, tipo a da Unifesp, o tempo era mais curto do que da USP. O checklist da USP também tinha a parte discursiva, que da Unifesp não tinha. Tem a questão da parte da multimídia, que da Unifesp tinha e outras não tinham. Então, tem que saber o que esperar da prova daquela instituição para não ser pego de surpresa, né? Então, tem que fazer um estudo prévio, assim, pode ir ao longo do ano vendo o perfil das provas práticas para já saber mais ou menos como direcionar essa parte do estudo, né? Para focar na preparação. Outra coisa também muito importante, falando da prova prática, é as provas de multimídia, como a Isabelle falou. Por exemplo, a prova do IANSP, ela é apenas multimídia, a prova prática deles é apenas multimídia. Na Unifesp, como a Isabelle falou, tem a parte prática e tem a multimídia. Na Unesp também. Na Unesp também, né? Exatamente. Então, assim, o que a gente acabou não fazendo tanto, que poderia ter feito mais, a gente poderia ter estudado muito mais imagens, porque é uma coisa que cai muito, além na prova teórica, na prova prática de multimídia. Tem muita imagem, muita interpretação de terapia intensiva. Então, tem algumas peculiaridades que caem bastante. Então, caiu ressonância na ginecologia. Claro que coisas que a gente não tem como prever muito, mas pelo menos tendo uma certa intimidade com a imagem, sabendo um pouco da anatomia dentro daquela imagem, anatomia radiológica, a gente tem como saber se virar um pouco na hora da prova. E não só rádio, né? Caiu questões também de lâmina e tudo, então é importante ver a imagem como um todo. Uma dica, quem faz o MED curso, tem a imagem da semana no site deles. Então, se você puder ver toda semana aquelas imagens, se puder rever as imagens que já foram postadas, é uma forma também de estar revisando para as possíveis provas multimídia, né? Então, não deixar para cima da hora essa parte realmente desse preparo para fazer, bem como tentar resolver questões cronometrando para fazer num tempo mais curto, né? Porque as provas multimídias também elas exigem uma agilidade maior do que a prova teórica. Então tudo isso tem que ser pensado na hora que for fazer a preparação. Só aproveitando para responder, acho que foi o Gabriel que perguntou se a gente primeiro lia a apostila e depois fazia as questões, ou ao contrário. Então a maioria de nós optava por fazer primeiro as questões,
No máximo a gente revisava as anotações das aulas, fazíamos as questões e com base nos nossos erros dessas questões das apostilas, a gente depois via, poxa, o que eu preciso aperfeiçoar mais? Essa questão abordou um assunto que na aula presencial não foi abordado, a gente recorria às apostilas depois e revisava. Quanto à multimídia também, né, que algumas pessoas perguntaram, varia de instituição para instituição. Por exemplo, a prova multimídia da Unesp, ela era interativa, então você tinha 1 minuto para poder responder o que estava em tela e de acordo com a sua resposta, a questão seguinte poderia ser diferente. Então, às vezes, a questão seguinte, você já sabia se você tinha errado ou acertado a questão anterior. Foi até um caso num quiz que eu coloquei de um paciente com luxação de joelho, com ausência de pulso distal, qual era a conduta certa, e você optava arteriografia, redução incruenta, e você marcava arteriografia. Na próxima questão, foi feita a redução incruenta, qual o próximo passo, então você já sabia que tinha errado. Mas vai depender de instituição para instituição. Bom, então falando sobre o outro ponto é de currículo, que também perguntaram. Currículo conta muito? Cara, currículo conta 10% da nota. Assim, não o currículo, na verdade. A entrevista e currículo contam 10%. Em geral, o teu currículo conta apenas 3% do total da nota. O que eu falo é, vale a pena você se dedicar para ter um currículo muito bom. Cara, se você está no internato, eu acho que já meio que passou o tempo de você dedicar algumas coisas, né? O que você conseguir fazer, beleza. Mas para as pessoas que estão no 1º ou 4º ano, o que vale a pena investir é em PIBIC, né? Iniciação científica, artigo publicado em revista e apresentação em congresso. E monitoria também. Projeto de extensão. Projeto de extensão. E assim, atividades externas à medicina também acaba meio que contando. Isso é importante. Só na USP. Na Unifesp me perguntaram também. Na Unifesp me perguntaram, eu tinha colocado que eu tocava violão. E todo mundo lá tocava violão também. Foi até engraçado. Na USP, por exemplo, ser de uma atlética, diretor de uma atlética, membro de uma atlética, contava 3 vezes mais do que ter publicado um artigo. Salve Imortal! Búfalas da medicina. Mas assim, o que te ajuda? Tu ter um bom currículo, às vezes te ajuda no teu desempenho na entrevista. Porque tu tendo um bom currículo, acaba gerando uma boa impressão em quem está te avaliando. E às vezes isso conta. Por exemplo, na USP Ribeirão isso contou muito pra mim. Eles gostaram muito do meu currículo. Aí eles me deram, acho que foi 9.7 na entrevista. E isso me colocou dentro, porque se eu tivesse tirado 7 na entrevista, como muita gente acabou tirando, eu ficaria fora do número de vagas. Então, você ter um currículo bom acaba te ajudando a ter uma entrevista boa, porque você pode direcionar a sua entrevista para as coisas que tem no seu currículo. Então, assim, é uma arma. Se você tem um currículo bom, você pode usar isso como uma arma para você ter uma boa nota na entrevista. E acaba que décimos fazem diferença. Ajuda na arguição, né? Sim, Isso. tem coisas que você fez, consegue debater melhor, fica uma entrevista mais interessante do que se você não fez muita coisa durante a graduação, né? Estimula as perguntas dele, se você tem mais coisas. Exatamente, gente. E, assim, tenha um currículo diversificado. Não adianta você ter participado de 1 milhão de ligas acadêmicas, 1 milhão de trabalhos científicos, mas tem outras lacunas no seu currículo. Então, já tem 2, 3 trabalhos. Investe também em projeto de extensão, diretoria de liga acadêmica, até atlética, né? Já que a USP valoriza tanto. Línguas assim. também. Exatamente, língua estrangeira. Então, pessoal, faça o TOEFL aí. O bom é pegar enquanto tem tempo, pega o edital Dá uma da olhada. USP e vai ticando assim tudo que tu tem, tudo que tu não tem, entendeu? Que foi o que a gente passou. Não importa tu ter muita publicação, se eles vão te dar 30 pontos, tu tendo uma publicação ou 20 publicações. Exatamente. Entendeu? E nem também se tinha quais, se não tinha quais, isso não era relevante, entendeu? Se eu tivesse publicado, por exemplo, na revista, numa revista aí que não tem nenhum quadro, revista paraense, qualquer revista acadêmica que não tivesse quadros, teria a mesma pontuação de alguém que publicou numa revista A1, por exemplo. Então faz diferença e você gastou muito mais tempo numa A1. É lógico, conta no seu ego, né? Mas fora com isso, pra certeza. residência não vale nada. E façam também trabalhos na área de vocês. Por exemplo, a minha entrevista na Unesp, ela desenrolou bastante porque eu tinha trabalhos na área de clínica médica. O meu TCC foi sobre semiologia e eles se interessaram bastante. E isso desenrolou muito bem a entrevista.
Então, pessoal, a gente abordou vários assuntos aqui, prova teórica, método de revisão, método de estudo em grupo, prova prática, mindset, é bastante coisa, foi algo que a gente colocou em dia, né, ao longo do ano todo. Então, essa live foi com o objetivo de dar uma prévia para vocês do que foi o que a gente fez ano passado, da nossa experiência, e agora, a partir das próximas semanas, dos próximos dias, a gente quer ver um feedback de vocês acerca desse nosso projeto, se vocês gostaram, se tem algo que vocês queriam ter como crítica, que a gente abordasse, ou que a gente falasse mais alto, sei lá, que o André deixasse o cabelo dele crescer mais. Eu até queria, mas a Marinha não deixa. Enfim, então a gente vai postar várias dicas para vocês aí, de acordo com o feedback de vocês, a gente também pretende produzir algum conteúdo, de maneira que isso ajude vocês e que isso seja benéfico para a preparação de vocês, e a gente aguarda que no final do ano vocês tenham resultados excelentes, como a gente, graças a Deus e graças à nossa dedicação, tivemos nesse ano passado. Também a nossa ideia é passar a importância que a gente teve na formação dos grupos de estudo. Então, caso vocês tenham dúvidas ou formaram um grupo de estudos e quiserem uma ajuda para montar um cronograma, uma ajuda para montar uma lista de provas, saber como vocês precisam discutir cada questão, a gente vai estar muito, muito a fim de ajudar vocês, porque a gente sentiu que no início era alguma coisa que a gente precisava, de alguém que mostrasse pra gente como é que funcionava um grupo de estudos, como é que a gente fazia uma prova na íntegra, como é que a gente absorvia o máximo de cada questão. Então a gente vai terminar a live por aqui, porque a gente já se delongou bastante, já tem acho que mais de 1 hora de live. Então vai começar a ficar um pouco chato daqui, ficar olhando pro André desse jeito. É verdade. Mas Até eu fico me olhando. Mas dê um feedback pra gente, que é muito importante pra gente saber o que a gente pode melhorar, o que vocês esperam de um grupo que tá a fim de ajudar vocês a passar, que a gente vai estar com vocês agora desde o início do curso até, se Deus quiser, a aprovação de vocês em grandes universidades como a gente conseguiu esse ano. Isso aí, gente.